Leandrão, se eu mandar muita proteína de uma vez, o corpo não vai absorver. Isso é verdade ou mentira? Isso é mentira. Só que temos alguns questionamentos aqui que a gente pode abordar um pouco mais para que torne isso no sentido que você está me perguntando. Porque a absorção ela vai acontecer. Muito difícil você conseguir, né, humanamente difícil, você conseguir mandar tanta proteína de uma vez que não absorva. Absorver vai. Agora, será que ela é utilizada, sintetizada, etc e tal? É isso que a gente tem que discutir. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois sim, o seu corpo consegue absorver tranquilamente 100, 150, 200 gramas de proteína. Não é de frango, tá? É de proteína. 100 gramas de frango, 20 gramas de proteína. Quando você vai calcular os macros, a gente fala de proteína. Leandro, tu já ensinou a calcular os macros? Já. Sempre que tiver uma dúvida, tem qualquer dúvida na sua cabeça, Leandro Twin mais tema. Porém, será que isso é inteligente? Porque a dieta de jejum nos coloca para comer numa janela menor e existe a metodologia de se comer de 3 em 3 horas. Afinal de contas, qual que tem um maior rendimento? É isso que a gente vai discutir aqui. Bom, a absorção vai acontecer, tá? Mesmo que leve algumas horas, vai acontecer. Agora, a síntese de proteína, 100 gramas de uma vez, não é possível. Não é possível. Isso quer dizer que se eu comer 500 gramas de frango pesado cru, mas eu vou comer pronto, né? Eu vou comer preparado, quer dizer que eu vou desperdiçar? Calma. Você entendeu o que eu disse? Que 100 gramas de proteína, levando algumas horas para o processo de digestão, eu vou absorver, mas que 100 gramas de uma vez eu não consigo sintetizar? Ou seja, quer dizer que se eu comer uma proteína que demore muitas horas, eu posso comer muita quantidade de uma vez, porque não vai cair 100 gramas de uma vez. Vai estar lá no estômago, vai para o intestino, absorve um pouco, é utilizado, absorve outro pouco, é utilizado, né? Então, eu vou usar um exemplo aqui. Você come carne vermelha. É muito diferente de você tomar whey protein. Whey protein você toma e rapidamente aquilo já se foi, né? E o frango e a carne? Leva muito tempo num processo digestivo. Então, a gente começa a entender que se eu mandar 4 doses de whey de uma vez, que vai dar mais ou menos 100 gramas de proteína, não é 100 gramas do whey protein, tá? É da proteína. 30 gramas de whey vai ter mais ou menos 25 gramas de proteína, mais ou menos. Se você pegar mais ou menos 4 doses de whey, 120 gramas, vai dar mais ou menos 90 a 100 gramas de proteína. Se você mandar isso de uma vez, a chance de desperdiçar é quase que 100%. Por quê? Porque o whey tem uma digestibilidade muito rápida, se comparada com o frango, com a carne, com a clara de ovo, com a gema de ovo, com o queijo, etc. Então, vai sair tudo de uma vez do estômago, vai para o intestino, lá tem uma saturação dos receptores que vão carregar para a corrente sanguínea e você não vai se desproteico. Leandrão, isso quer dizer que se eu consumir um monte de proteína, por exemplo, whey protein, eu não vou absorver? Não, absorver você vai. Lembra do que eu falei? Se você tomar 4 doses de whey, você vai absorver isso. Parte desses aminoácidos, eles vão ser oxidados para a produção de energia e não vão ser utilizados para a síntese proteica muscular. Acho que todos nós aqui já sabemos que nosso corpo não vai aproveitar muito mais, tá, de 2,5 grama-quilo de proteína, até mesmo para hormonizados. Você usar muito mais de 2,5 grama-quilo de proteína, estourado para um hormonizado de verdade, 3 grama-quilo, é desnecessário. Principalmente num processo de emagrecimento, onde você tem um saldo calórico para assumir, preciso de 2.000 calorias. Então, se você consumir isso tudo de proteína, é pior do que você consumir, por exemplo, 2 grama-quilo de proteína e o resto carbo e gordura. Porque o cara que tem carbo e gordura, ele vai treinar com mais vigor, ele vai ter mais glicogênio, mais disposição, melhor humor. Então ele vai queimar mais gordura consumindo mais carboidrato, né? E menos proteína e ganhar até mais massa muscular, claro, vai treinar com mais vigor, já tem a proteína suficiente. Quando você come um excesso de proteínas, o que mais você vê é o aumento de ureia. Realmente, o aumento de ureia pode acontecer num cut, onde a degradação proteica é maior, tudo bem. Mas, quando você tem proteínas em excesso, você tende a ter uma ureia maior. Como eu disse, não é o único fator, mas é um fator muito forte. O que se observou de estudos? Pegou uma pessoa que consumia 2 grama-quilo de proteína. Essa pessoa dividiu, tá, de 3 em 3 horas, e essa pessoa consumiu tudo de uma vez, fez uma dieta de jejum intermitente que come uma vez por dia. Essa pessoa apresentou níveis de ureia mais altos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela estava aproveitando menos proteína, absorvendo ela estava. Só que aproveitando ela não estava.
Quem dividiu de 3 em 3 horas se deu melhor. Ou seja, com a mesma ingestão de proteína, esse primeiro indivíduo que divide de 3 em 3 horas, ele tem mais recuperação, mais anabolismo, etc. Quando você está falando de consumir de 3 em 3 horas, você tem que lembrar que não precisa comer uma vez por dia e nem 8. Nós temos um meio termo. E temos um novo estudo mostrando que, um outro estudo mostrando que quem dividiu de 3 a 4 refeições por dia teve uma mesma absorção de quem dividiu de 7, 8 refeições por dia. Ou seja, se você comer 4 vezes por dia, tá excelente. Agora, quem faz uma dieta de comer tudo de uma vez pode ter um aumento de ureia, mesmo com a quantidade de proteína igual. Só que nós temos que lembrar só de mais uma coisa. Quanto mais você come, mais o processo digestivo é devagar. Ou seja, mais chances de absorver você tem e de sintetizar. Então, uma coisa seria eu consumir 1 quilo, vou falar um número exagerado, tá? Mas pode ser a realidade de alguns. 1 quilo de frango de uma vez. 2 gramas quilo, 1 quilo de frango. Eu desperdicei, sei lá, meio grama quilo disso. Só que se eu mandar esse frango com um monte de feijão e azeite, gordura, fibra, carboidrato de baixo índice glicêmico, eu vou tornar esse processo digestivo muito longo, porque não sei se você percebeu. Se você come peixe, é uma coisa. Se você come carne vermelha numa feijoada, que tem feijão, índice glicêmico baixo e fibra, e muita gordura, que normalmente é carne gorda, você fica sem fome por muito mais tempo, mesmo que seja 1 quilo de peixe puro e 1 quilo de feijoada. Demora muito mais para você ter fome, ou seja, o processo digestivo fica por muito tempo e essa absorção dos aminoácidos e sintetização vai acontecer, entende? Muito provavelmente, claro, né? Tudo a título de exemplo, acho que vale a pena ressaltar isso, mas é meio que óbvio. Ou seja, se você fizer uma alimentação inteligente, você consegue comer 3 vezes por dia tranquilamente, porque você vai toda vez fazer uma combinação para ter um processo digestivo maior, de mais tempo. E isso, nesse modelo, vai ser uma coisa boa. Resumindo, se você não tem conhecimento nutricional, é mais fácil você comer de 3 em 3 horas, ou é mais fácil você comer pelo menos 4 vezes por dia. Se você tem conhecimento nutricional, você consegue fazer uma dieta de jejum até mesmo de 20 horas, com pequenas adaptações e tal. Se você não tem uma demanda proteica, né, de síntese, eu estou falando, tão alta, você nem deve se preocupar tanto com isso. O que eu tenho a dizer para você para finalizar? Devo fazer jejum ou não? Devo comer de 3 em 3 horas? Que você deu todo esse lance aqui pra gente. Veja o que mais você se adapta. Isso é o mais importante. O que fica melhor para você, para o seu dia a dia, é o que eu oriento você a fazer, pelo menos até segunda instância. Porque é melhor fazer o segundo melhor método do mundo o ano inteiro do que fazer o melhor método do mundo por um mês. Vou dar um exemplo rápido meu. Eu faço dieta de jejum intermitente. Normalmente de 20 a 23 horas de jejum. Isso para o meu dia é maravilhoso. Porque eu tenho um rendimento muito grande, eu tenho uma rotina muito instável. Cada hora eu estou num lugar, viagem, grava e vamos, e se eu como eu sinto sono. Então, sabe, é uma coisa que para mim compensa muito ficar em jejum, parar para cozinhar ou ir num rodízio e economizar muito, porque eu bato toda a minha caloria de uma vez e tranquilo. Se eu fosse pensar num rendimento proteico muito grande, claro, eu mudaria isso, mas é o que me atende perfeitamente, mantém o meu físico, a minha sanidade. Então, quer dizer, concilia tudo. Então, pensa nisso. Você não vive para o seu corpo. Você vive com o seu corpo. Então, lembra disso quando você for fazer as suas estratégias de dieta e de treinamento. Agora, claro, você deve estar se perguntando assim, Leandrão, e a dieta flexível? Porque isso, para mim, é o suprassumo da praticidade e do bom vivan, nutricional. Então, dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu falei tudo sobre dieta flexível.